Eu fiz uns slides lindos e maravilhosos. Vim aqui testar ontem. Não ligava o equipamento de jeito nenhum. Até que ligou. Depois falei, ai, tá pequena a letra, vou mudar. Hoje, quando fui mudar essas letras, simplesmente desapareceu. Eu dei um comando lá que apagou. Não era aquilo que era para dizer. Tentei arrumar, tentei consertar, tentei fazer tudo e não deu certo. Aí lá, umas 5 horas, sentei no computador e fui por inspiração. Então, eu quero trazer para os senhores hoje algo que é muito importante, não só numa casa espírita, mas na nossa vida, de uma maneira geral. Nas nossas comunidades onde nós vivemos, em todos os lugares por onde a gente passa, isso é extremamente necessário. E nessa casa, ela tem sido quase que uma necessidade de emergência, de UTI. Nós vamos falar sobre ética no centro espírita. E o tema é um chamado à consciência à luz do Pentateuco, perdão. Então, para começar, o silêncio, ele vai falar sempre mais alto. Então, queridos irmãos e irmãs, quando nos reunimos numa casa espírita, estamos assumindo um compromisso silencioso com a nossa própria consciência. Esta não é apenas uma instituição de estudos, de passes ou de cura, não é. Aqui não é só isso. É um espaço de reforma íntima, onde cada coração deve pulsar na direção do bem. Portanto, vamos repensar aí intimamente, né? Porque o que nós temos visto e o que eu tenho visto ultimamente nessa casa, que já tem alguns anos que cá estou, são disputas internas, vaidades espirituais, fofocas, divisões. E quando isso acontece, o que está faltando é justamente aquilo que sustenta toda a obra de Cristo. O que sustenta hoje toda a obra de Cristo? A ética. Então, fechemos os olhos agora, respiremos fundo e perguntemos em silêncio: tenho contribuído para a paz do meu centro ou para a desarmonia? Façam esse exame de consciência nesse momento. Se perguntaram? Muito bem. Então, hoje essa palestra, ela é um convite à reflexão, à mudança. E é uma mudança que se faz urgente e necessária. A casa tem passado por tribulações horríveis. Ontem mesmo, quando eu estava aqui, testando esse pendrive, um senhor caiu, quebrou o nariz. Hoje eu não conseguia por nada terminar minha palestra. Quase que acabo não vindo para cá. Isso são influências negativas que a gente precisa modificar. Então, o que é ética para o espírita? Claro que todo mundo sabe o que é ética, né? Nós precisamos falar, tá muito alto, sobre o fundamento dessa ética. Então, ela tem tríplice aspecto, a ética espírita. Porque muitas vezes nós vamos ouvir de que o espiritismo não é uma religião. Vocês já ouviram isso? Que espiritismo não é uma religião? Tem isso. Essa ideia, no entanto, ela nasce de um equívoco de interpretação. Porque Allan Kardec, ele vai dizer o seguinte, que o espiritismo é uma religião no sentido filosófico e moral. Não, tá bom. Pois trata-se do destino do espírito, da vida após a morte e das relações com o mundo invisível. E, sobretudo, porque promove a elevação do ser por meio do amor e da caridade. Então, por conta disso, por conta do que o Allan Kardec falou, nós temos que considerar o espiritismo uma religião também, certo? Entretanto,
o Espiritismo não é uma religião nos moldes tradicionais, pois não possui dogmas, não possui rituais, não possui clero, não possui hierarquia ou mesmo sacerdotes, né? Não exige fé cega, aqui ninguém pede uma fé cega, mas convida ao raciocínio lógico, à experiência e à transformação interior. Por isso, é comum dizer que o Espiritismo é uma religião sem exterioridades, que na fé baseada é uma fé raciocinada e no Evangelho vívido, tá certo? É um Evangelho vivido mesmo, com experiência, na experiência. E antes de nós aprofundarmos, a ética espírita, ela é essencial nas nossas vidas. E é preciso raciocinar que o Espiritismo se fundamenta em 3 pilares básicos e que são inseparáveis, que é a ciência, a filosofia e a religião. Como ciência, nós podemos dizer que ele vai estudar os fenômenos mediúnicos e a comunicação entre os mundos visível e invisível com método e observação. Como filosofia, nós refletimos sobre a natureza do ser, o destino humano e o sentido da vida. E como religião, ele vai oferecer um caminho de elevação moral e espiritual com base no Evangelho de Jesus. Porque se vocês prestarem atenção, o Livro dos Espíritos e todos os outros se baseia também no Evangelho de Jesus. Muito bem, nesse contexto é que nós devemos construir a ética espírita. Uma ética fundamentada, gente, na razão, comprovada pela experiência e vivida pela fé. E essa fé, ela tem que ser esclarecida. Ela não é uma fé dogmática. Ela não possui dogmas, mas é uma fé libertadora. É uma fé que não impõe nada a ninguém, mas convida à transformação. Todos que cá estamos, queremos o quê? Transformar a nossa vida. Que não seja para que a gente vivencie ela agora, talvez numa próxima ou depois. Mas a gente precisa do quê? De transformação. E aí, o que a gente precisa antes de mais nada? É importante entender que ética, né, é um campo da filosofia que vai estudar os princípios que regem a conduta humana, ou seja, as normas que orientam o que é considerado certo e o que é considerado errado em determinado contexto. A ética é mais teórica e reflexiva, buscando fundamentos universais de comportamento, ou seja, ética nada mais é do que norma posta. Eu posso ter um código de ética da minha profissão, que sou advogada e sou compliance officer. Né? O que é compliance officer? Eu coloco tudo aquilo que for regras e normas na prática, de acordo com a lei. É isso que eu faço. Eu trato de riscos, de fraudes. Eu tenho que ser ética, mais do que todo mundo. Então, todo mundo tem a obrigação de seguir normas. Ela está no código. Agora, a gente tem que diferenciar ética, que aqui no centro tem também, e que alguns seguem e outros não, da moral, que é o mais importante na nossa vida como médium, é a moral, a ética e depois a moral. A moral, por sua vez, diz respeito a um conjunto de regras, costumes e valores praticados por um grupo ou por uma sociedade. Ela é mais prática e varia conforme a cultura, o tempo e o espaço. Então, cada um aqui foi criado de uma maneira, cada um aqui vive numa comunidade diferente, cada um tem seus métodos, seus costumes, suas maneiras de ser. Só que, independente da sua forma de ser, se você gosta do loiro ou você gosta do moreno, se você gosta do baixo, se você gosta do alto, se você gosta do jeito que a Joana trabalha e com a Maria trabalha, isso é só seu, é sua moral. Vocês estão me entendendo? Eu preciso, então, ir agora para o lado ético. Eu preciso ver que se eu for usar sempre aquela minha moral, a minha métrica, me medir por mim mesma, pela minha régua, eu posso não estar certa. Porque eu nem sempre estou certa. E a verdade, senhores, ela é relativa. Aquilo que parece certo para os senhores, pode não ser certo para outras pessoas. Então, nós precisamos, de alguma maneira, relacionar
aquilo que nós aprendemos desde criança dentro de casa, na vida, para dentro do centro espírita. Porque aqui eu vou trazer a minha moral, que tem que ser uma das melhores, de uma conduta ilibada, prestando atenção nas normas e regras da casa, que é a ética, o nosso código de ética. Estão compreendendo como é que funciona isso? No espiritismo, os dois aspectos eles vão se complementar, sem eles não existe. A ética espírita, ela vai se fundamentar em leis morais. Ela não tem só um código, o livro dos espíritos, as questões, o Pentateuco. Ela tem uma ética, um código de leis morais. Quem é imoral não serve para servir ao outro. Concordam comigo? Muito bem. Os dois conceitos, então, eles vão se complementar. E a ética espírita, ela é revelada, e vocês podem ler isso, lá no livro dos espíritos. Todo mundo já leu o livro dos espíritos? Lá está contemplado que elas são leis universais, eternas e progressivas. Porque vocês têm que verificar que a ética ela vai mudando de acordo com a nossa evolução. Ela muda. Lá em 1800, na época de Kardec, era de um jeito. Hoje nós já estamos em 2025, hoje é de outro jeito. A moral lá era de uma forma, a moral é outra. E é por isso que nós somos chamados de seres pensantes, é por isso que a gente tem que evoluir. E sempre buscar o melhor e relacionar essas duas normas. Assim, nós temos que o espírita, ele é chamado a não apenas seguir a moral vigente, mas também é um dever de conduta da luz às leis divinas. Eu vou ter que me espelhar nas leis divinas, refletindo eticamente sobre os seus atos, sempre, promovendo a transformação interior com base no Evangelho de Jesus. Eu vou sempre perguntar, isso que eu estou fazendo está de acordo com o Evangelho de Jesus? Está de acordo com as normas que está lá no Pentateuco? Se eu não tiver certeza daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou fazendo, se está de fato de acordo com as normas divinas, então o que eu vou fazer? Me silenciar. Tomem muito cuidado, porque às vezes o silêncio é muito melhor para a sua evolução. A ética espírita, então, vai além das convenções sociais. Ela não se limita ao que é aceito, ao que é valorizado pela sociedade. Mas ela vai buscar o alinhamento com a verdade eterna, que é o bem maior. É o bem maior. Mesmo quando algo é tolerado pelo mundo. Às vezes, muitas coisas é tolerado pelo mundo, mas não é tolerado pelas leis divinas. O espírito ele é chamado a se perguntar, isso está em sintonia com a lei de Deus e com os ensinamentos de Jesus? Sempre, gente. A hora que você for julgar a irmã do lado, que ela não está trabalhando de acordo, que ela está fazendo o serviço dela errado, para e se pergunta, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para comentar? Isso está de acordo com os ensinamentos de Jesus? É assim que Jesus se comportava? É assim que ele conduzia? Muito bem. Então, essa ética, ela tem que transcender. Ela vai se basear na justiça e na equidade. Não sei se vocês sabem que justiça e equidade é diferente, né? A gente pode explicar isso em outros dias, porque a gente vai aprofundar bastante esse assunto. Que são princípios que nos lembram que tratar todos de forma igual não é o mesmo que ser justo. Porque justiça é uma coisa, equidade é outra. Então, se eu tratar o irmão aqui e a irmã aqui da mesma forma, eu vou estar sendo justo. Mas, às vezes, o irmão aqui precisa de algo diferente dela. E isso é equidade. Vocês estão entendendo a diferença de justiça para equidade? Justiça eu dou a mesma coisa para todos e equidade eu vou ver a necessidade de cada um.
Então, antes do irmão, do médium chegar aqui e vocês já perguntarem, mas por que você não está vindo trabalhar? O que está acontecendo? Por que você não trabalha? Por que isso, por que aquilo? Blá, 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 blá. Eu mesmo já ouvi isso várias vezes. Pergunte antes, oi Márcia, como vai? Tudo bem? Como tem passado? Tenho sentido sua falta? Né? Aconteceu alguma coisa? Você precisa de ajuda? Não é? Não é assim que a gente tem que se comportar? E não já chegar apontando o dedo. Olha, você não está vindo trabalhar porque você tem que trabalhar, você tem que trabalhar mais, blá, 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 né? Eu já ouvi isso várias vezes. Então, a gente tem que tratar as pessoas com justiça e com equidade. Muito bem. Acolher o trabalhador com menos preparo, com o mesmo respeito que se dá aos mais experientes. Isso, gente, é de praxe, isso é moral e se agir de acordo com a lei divina. Entender as dificuldades individuais com empatia, oferecendo apoio ao invés de julgamento. Repartir tarefas com sabedoria, respeitando limites e valorizando talentos diferentes. Porque aqui, ninguém está aqui por acaso. Todo mundo veio parar aqui porque, de alguma maneira, foi conduzido a chegar até aqui. Cada um foi dado um dom. A cada um, com certeza, Deus deu um dom, deu um talento. Então, nós precisamos ainda estabelecer regras que protejam o grupo, mas que também permitam flexibilidade onde houver real necessidade. Eu não posso, o tempo todo, estar com a minha panelinha. Eu só trabalho com o João, com o Manuel, com o Joaquim. Ah, mas a Maria queria... Não, a Maria não é boa, ela não trabalha direito, então não dá para trabalhar aqui nesse grupo porque ela não cabe. Isso não pode funcionar. Não pode existir esse tipo de coisa quando se fala de ética espiritual. E quais são os caminhos, senhores, da transformação moral? Tem um caminho? Tem um caminho. A vida, ela vai nos oferecer diariamente oportunidades. Olha como isso aqui é preocupante para os médiuns. A vida nos oferece oportunidades de semeadura. Já ouviram falar em semeadura? Semeadura ética ou antiética. Você vai escolher. Você pode semear ética ou você pode semear antiética. E cujos frutos, prestem atenção, cujos os frutos, inevitavelmente vocês colherão. Não tem escapatória, seja nessa vida ou nas existências futuras. Quem não é ético e semeia falta de ética, vai colher isso futuramente. A semeadura antiética, por outro lado, ocorre sempre quando nós agimos por orgulho, por vaidade, por competição, por mentira, por desrespeito. E essas atitudes nos afastam da luz e geram desajustes, geram angústias, geram sofrimentos, obsessões e são a colheita natural de nossas próprias escolhas. Então, dependendo do seu comportamento, dependendo do seu pensamento, porque ser antiético não é só você destratar o outro ou faltar com respeito com o outro. Às vezes, enquanto eu estou aqui falando, você pode estar sendo antiético. Ai, que droga de palestra, né? O que será que ela está falando? Então, até em pensamento, a gente consegue ser antiético e a gente acaba semeando algo que vai tirar a nossa luz, a qual a gente busca tanto. Jesus, vamos falar de Jesus. Ele foi bem claro. A cada um será dado segundo as suas obras. Já ouviram isso? A cada um será dado segundo as suas obras. E os espíritos, eles reforçam a lei da causa e do efeito, como mecanismo divino e justo. Então, não tenham nenhuma dúvida que existe a causa da lei, né? Do retorno. Vocês já ouviram falar muito sobre isso. A causa do efeito, né? É incrível. A gente sempre fala, ixi, como fala, coisa ruim acontece, é bem feito, né, que aconteceu com ela, veio a justiça a galope, não sei o quê, não sei o quê. Então, isso existe.
Por isso, a ética espírita não é apenas um conjunto de boas intenções, é um caminho concreto de construção de destino. Qual o destino que você está buscando para você futuramente? Não é? Então, quem semeia luz, vai colher o quê? Paz. Quem semeia luz, colhe paz. Quem semeia amor, colhe reconciliação. Quem semeia orgulho, colhe isolamento e dor. Não tem jeito, gente. É a lei da causa e do efeito. Tudo aquilo que você plantar, obrigatoriamente você vai colher. E esse processo de transformação moral é a essência da nossa evolução espiritual, segundo a doutrina de Kardec. Que lá na pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 919, vai dizer assim: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Essa é a pergunta que está lá no livro. E a resposta é clara. Um sábio da antiguidade falou disse: conhece-te a ti mesmo. Então, a partir de hoje, vocês vão sair daqui se perguntando: eu me conheço? De que forma eu estou agindo? Eu estou sendo ética ou estou sendo antiética? Eu estou semeando que tipo de pensamento, que tipo de situação dentro de uma casa espírita? Esse processo ele vai envolver autoconhecimento. É para vocês se autoconhecerem. Conhece a ti mesmo. Olhem para dentro. Vocês vão reconhecer as falhas, sem culpa, sem uma culpa paralisante, mas com o desejo sincero de mudar. Olha para dentro. O que eu preciso mudar? Se autoconheça. Vigilância e oração. Manter-se atento às próprias inclinações negativas e buscar força em Deus para resistir ao mal. Toda vez que vier um pensamento negativo, toda vez que vier algo que você tem que... pensamento negativo, afasta-se de mim e começa a fazer uma oração, né? Você está vigiando para que você não semeie o mal, que esse mal vai, de alguma forma, te fazer mal. Estudo e reflexão. Eu não sei se vocês sabem, mas a doutrina espírita e a pessoa considerada espírita, em todos os lugares que a gente passa, são consideradas pessoas mais inteligentes. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já? Quem já ouviu falar sobre isso, levanta a mão. Pouca gente. Sabia que os espíritas são considerados elite, inteligente? Porque nós temos obrigação de estudar. Nós não temos que decorar, nós temos que estudar, buscar conhecimento, buscar reflexões, aprofundar-se na doutrina e no evangelho para fortalecer os nossos ensinamentos e os nossos princípios morais. E é por isso que, às vezes, se vocês forem procurar isso no Google, dá um Google, nós somos considerados elite, por conta do aprofundamento de estudo. E perseverança, entender que a mudança é gradual e que exige, senhores, paciência consigo mesmo. Devagarinho, de passo em passo, de semente em semente. Eu vou ler um livro hoje, um capítulo amanhã, alguma coisa depois, para que eu me transforme o interior, para que entre em mim uma moral com luz divina. Porque a verdadeira ética espírita, portanto, ela é dinâmica. Ela é vivida no nosso cotidiano, ela reflete na nossa consciência, ela é aprimorada pela nossa vontade. Não se trata de parecer ético somente, mas de ser ético de fato diante de Deus e da própria consciência e principalmente diante dos outros dentro da casa espírita. Porque nós estamos aqui para atender quem? A comunidade, as pessoas. Então, nós não podemos ser antiéticos aqui dentro para atender as pessoas que vêm aqui em busca de cura, em busca de uma boa palavra, em busca de atendimento, porque ela vai sair daqui pior do que quando ela entrou. Porque quando a gente aplica um passe, quando a gente faz ou uma conversa, a pessoa sente a nossa energia. Ou ela vai levar uma energia boa,
ou ela vai levar uma energia totalmente ruim. E antes de mais nada, nós precisamos entender que o conceito de ética é bem diferente do conceito de moral. A ética é sua obrigação com a casa e seguir os ritos. A moral é sua obrigação enquanto ser humano. Você é obrigado a ter moral. Então, eu vou só fazer aqui um parâmetro para vocês, que a ética no campo da filosofia, ela vai estudar princípios que regem a conduta humana. E a moral, ela vai tratar desses costumes, né? Então, assim, se eu não tenho ética de jeito nenhuma, ou vice-versa, se eu não tenho moral de jeito nenhum, eu vou dar o quê? Um dane-se para a ética. Eu sou uma pessoa imoral. Eu não estou preocupado com ética, porque eu já trago essa imoralidade na minha alma. E isso vai ficar bem claro quando eu falar de ética hedonista, que é o que está hoje, assim, prevalecendo no mundo. Então, lá no livro, né, na terceira parte do Livro dos Espíritos, existem as leis que são chamadas universais, eternas e progressivas. Lá na questão 629 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é a moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, e funda-se na observância da lei de Deus. Isso nos mostra que a ética não é o que nos convém, é o que está de acordo, de novo, com as leis de Deus. Está lá na questão 629 que vocês vão olhar. Aí nós vamos para a questão 621. Aprendemos que essa lei está escrita na consciência, então não podemos alegar ignorância. Todos sabemos no íntimo o que é certo e o que é errado, não sabemos? A gente sabe o que é certo, o que é errado, a menos que a gente seja ruim da cabeça, a gente não vai ter essa noção, mas se não for, vai saber. Aí na questão 893, os Espíritos afirmam que a maior de todas as virtudes é a que assenta na caridade mais desinteressada. E olha que nós vamos verificar que caridade, gente, não é dar algo para alguém somente, físico. Né? Na ética e no centro espírita, ela vai funcionar assim, olha, como que vai funcionar a caridade com a ética no centro espírita. Servir sem esperar reconhecimento. Como aquele companheiro que organiza os materiais da reunião, sem ser notado, mas com alegria sincera no coração. Acolher sem querer controlar, como a dirigente que ouve as opiniões dos outros com respeito, mesmo quando pensa diferente. Agir no bem, mesmo quando estamos cansados ou incompreendidos, como o trabalhador que, apesar de críticas injustas, mantém a serenidade e continua a colaborar com amor. Também é ético, gente, dentro do centro espírita, ceder a palavra quando o outro irmão deseja contribuir, evitando disputas e, principalmente, vaidade. Ah, porque o meu mentor não faz assim. Ah, porque o meu mentor é desse jeito. Porque o meu mentor não pode pegar energia negativa. Senhor da glória, você está numa casa espírita para contribuir. Então, isso não pode prevalecer. Cumprimentar e saudar a todos com cordialidade, mesmo os que pensam diferente de nós. Eu já estou terminando, porque a gente vai continuar mais duas palestras. Evitar formar panelinhas ou grupos fechados que excluem outros trabalhadores. Reconhecer o esforço dos colegas, sem inveja, sem ciúmes, mas com gratidão pela multiplicidade de talentos no grupo. Vocês compreenderam até aqui? Eu acho que meu tempo já deu, é isso? Então, é ruim a gente ouvir sobre ética? Não, não é ruim. Porque nós precisamos ouvir sobre ética, sobre moral. A gente precisa aprender que nós estamos aqui para somar, não para dividir. Para cuidar um do outro e de outros que vêm até aqui.
Então, na próxima semana, a gente vai continuar falando de ética e eu vou aprofundando a ética dentro dos 5 livros do Pentateuco. E junto com os nossos livros essenciais, com a nossa vida cotidiana. E, gente, vão para casa hoje com o pensamento: o que eu preciso mudar dentro de mim? O porquê que tudo que fulano faz me causa raiva? O problema é meu? O que ele faz tanto comigo que me incomoda? Qual que é o problema que eu tenho? Tá bom? Por hoje é só. Vamos terminar com uma prece rapidinho. Mais 2 minutinhos, se vocês me derem essa oportunidade. Senhor Jesus, nessa hora em que nossos corações se voltam à reflexão e ao compromisso, agradecemos pela oportunidade de aprender e de renovar nossos propósitos. Inspira-nos a viver com ética, com responsabilidade, com amor. Ajuda-nos a enxergar no companheiro de tarefa o irmão de jornada, a respeitar os diferentes caminhos, a calar quando for prudente, a agir quando for necessário, sempre com o Evangelho como guia. Dá-nos força para silenciar o ego e ouvir a voz da consciência, que é tua, que é voz em nós. Que o nosso centro espírita seja um templo de paz, de união e de crescimento espiritual. Ampara os médiuns, os dirigentes, os frequentadores. Que cada um sinta a tua presença viva, nos inspirando a caridade e a verdade. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.